Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Nosso assunto de hoje é de grande importância para todos que procuram compreender realmente a vontade do Senhor. E no final desta mensagem sobre as Escrituras circuladas e preservadas, darei a resposta à pergunta 619. Menos de 100 anos depois do nascimento de Jesus, o Espírito Santo encerrou uma obra de construção que durou mais de 1500 anos. Desde os primeiros livros da Bíblia, os relatos escritos por Moisés e o livro de Jó, até os últimos escritos dos apóstolos, o Espírito Santo guiou as pessoas que preservaram em forma escrita as palavras que Deus transmitiu aos seres humanos. Desta maneira, foi construído o corpo de literatura sagrado que conhecemos como as Escrituras, ou simplesmente como a Bíblia, que significa os livros. É uma mensagem viva e eterna, Pedro disse em 1 Pedro capítulo 1, uma mensagem inspirada por Deus para aperfeiçoar e habilitar os seres humanos no seu serviço ao Senhor. Paulo falou isso em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Deus usou os autores dos últimos livros para registrar alguns fatos especialmente importantes. Vamos observar as afirmações e refletir sobre seu significado prático em nosso uso da Bíblia. As Escrituras vêm de Deus, não dos homens. É claro que homens escreveram os livros que temos na Bíblia, e neste sentido falamos dos autores, Moisés, Daniel, Davi, Pedro, etc. Mas estes autores não foram a fonte dos seus escritos. Pedro, um dos mais influentes dos apóstolos de Jesus, afirma na sua segunda epístola, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia de Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. O apóstolo Paulo reforça essas palavras quando diz, em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando falamos sobre as Escrituras, devemos entender que este termo inclui os livros do Antigo e do Novo Testamento. É fácil entender a palavra Escritura em relação aos livros sagrados que os judeus juntaram séculos antes de Jesus nascer. Quando Jesus veio, a lei de Moisés, os profetas e os salmos foram considerados Escrituras, como diz Lucas 24, versículos 44 e 45. Foi esta mensagem do Antigo Testamento que Paulo citou quando disse, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Gálatas 3, versículo 22. Mas é importante observar que os livros do Novo Testamento também foram aceitos como Escrituras. Paulo citou trechos de Deuteronômio, do Antigo Testamento, e Lucas, do Novo Testamento, sob a descrição Escritura. 1 Timóteo 5, versículo 18. Pedro falou sobre as epístolas de Paulo, que eram 13 dos 27 livros do Novo Testamento, e as demais Escrituras, 2 Pedro 3, versículo 15 e 16. Ou seja, ele claramente considerou estes livros inspirados por Deus no mesmo sentido dos livros do Antigo Testamento. Esses livros foram circulados entre os cristãos no primeiro século. Esse fato fica evidente pelos comentários de Paulo e Pedro, que eu já citei, e também do autor de Hebreus, em Hebreus 2, versículos 3 e 4, onde ele fala sobre as mensagens transmitidas pelos apóstolos. Algumas mensagens foram enviadas a várias congregações, como Apocalipse diz, capítulo 1, versículo 4. Outras foram trocadas e circuladas, como Paulo pediu em Colossenses 4, versículo 16. A mensagem dos apóstolos
É o mesmo evangelho pregado por Jesus. Algumas pessoas hoje procuram desacreditar livros inteiros da Bíblia, dizendo que a palavra de Paulo, ou Pedro, ou outro apóstolo, não é a palavra de Jesus. Não seja enganado por esses falsos mestres. A palavra transmitida pelos apóstolos é a mesma que foi anunciada pelo próprio Senhor Jesus. Hebreus 2, versículos 3 e 4, deixa isso muito claro. Paulo não inventou o evangelho, ele transmitiu o que Jesus lhe revelou, como ele disse em Gálatas 1, versículos 11 e 12. A mensagem da fé foi entregue uma vez por todas. Os autores do Novo Testamento não participaram de um processo de revelação que continuaria ao longo da história. Participaram do encerramento do processo. Não recebemos outras revelações, conforme diz Gálatas capítulo 1, versículo 8 ou 9, porque a fé já foi entregue uma vez por todas, diz Judas, versículo 3. Quando o apóstolo Pedro chegou ao fim da sua vida, ele não prometeu outras revelações. Ele se preocupou em registrar o que já havia sido revelado. Ele disse que Deus já havia dado aos homens todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, que é a verdade que já estava presente com os cristãos e que ele desejava relembrá-los desta verdade. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 12 ao 15. Pedro não deixou nenhuma sugestão que pastores, padres ou papas iam receber qualquer outra revelação depois de encerrar essas escrituras naquela geração. Ninguém tem direito de acrescentar ou tirar palavras. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, deixam bem claro que nós não temos esse direito. Deus fez questão de revelar sua palavra completa para guiar todas as pessoas até a eternidade. A mesma palavra vale para todos, para nos conduzir à vida eterna com Deus. Agora vamos ver as perguntas do dia. Pergunta 619. Quem foi o pai do profeta Isaías? Alternativas: A. Jeremias, B. Ezequias, C. Joel ou D. Amós. A resposta correta, alternativa D. Amós. Conforme diz capítulo 1, versículo 1 do livro, visão que Isaías, filho de Amós, teve. E a pergunta 620. Qual livro no Novo Testamento repete quase a metade do Salmo 95 para incentivar os cristãos a serem fiéis ao Senhor? Alternativas: A. Romanos, B. Gálatas, C. Hebreus ou D. Tiago. A resposta vem no final do próximo episódio. Deus deixou para nós a palavra completa. O que nós temos hoje nas Escrituras é a mensagem que Deus deixou para todos os seres humanos, para nos mostrar o caminho para a vida eterna. Vamos aproveitar e estudar e conhecer esse livro, porque Deus está falando com todos nós por meio das páginas reveladas nas Escrituras. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.